estejamos preparados para o que está por vir. Irmãos, eu acredito que todos hoje, né, se atentaram ao depoimento dos participantes do governo Bolsonaro e teve espaço até, é outro teatro, né? É outro teatro, assim, assombroso. Teve espaço para brincadeira do JB de convidar o senhor Xandão para ser o seu vice. Olha lá. Ó. Bolsonaro brinca e convida Moraes para ser seu vice. E escuta, eu declino. Ex-presidente Jair Bolsonaro é o sexto réu a ser ouvido e ele é apontado pela Procuradoria-Geral como a peça-chave da organização criminosa que atuou na ruptura da democracia. Ex-presidente fez uma brincadeira com o ministro Moraes. Bolsonaro chamou o ministro relator do caso para ser seu vice nas eleições de 2026. Então, veja, com risadas, eles dando risada, né? E uma das coisas, irmãos, presta atenção, o pastor Carlos vai dizer, que chama muito a atenção, é a grande piada que nós vivemos, né? A gente vê coisas que se as pessoas prestarem atenção no que foi falado, no que foi dito, o Mauro Cid disse que a única pessoa que estava na lista que eles gostariam que fosse preso era o Alexandre de Moraes, falou na cara dele, né? Agora, irmãos, olha o que Bolsonaro disse. Tem sempre um maluco com ideia de IA-5, intervenção militar. As Forças Armadas jamais embarcariam nessa, disse Jair Bolsonaro em depoimento. Durante depoimento, na terça-feira, o ex-presidente negou que tenha apoiado ou incentivado negou que tenha apoiado qualquer tentativa de golpe. Após a derrota na eleição, afirmou que sempre houve pessoas isoladas com discursos radicais, mas que as Forças Armadas jamais embarcariam em uma ação do tipo. Essa foi a fala. E aí, irmãos, a gente vê que não há quem é inteligente, viu? Todos os depoimentos, eu vi muita coisa, muita fala do JB, e até do Mauro Cid, de todos os assessores, que derruba a narrativa total, né? De que houve mesmo a ideia de um pseudo-golpe. A gente vê claramente, pelo menos foi o que eu percebi, né? A gente vê claramente que não houve, mas também eu vou deixar uma ressalva aqui, né? Uma fala dele aqui, o que ele falou, depois eu quero dar um comentário, porque se tudo que ele falou é verdade, ele poderia ter salvo milhares de brasileiros de ir para a cadeia, como estão lá até hoje. Porque ele falou claramente, irmãos, que ele não tinha intenção nenhuma. O advogado mostrou um áudio lá, né, que ele já não tinha aberto mão, que era para deixar os relatórios correr, para tudo dar certo, e que não tinha como
E aí você vê que teve reunião do alto escalão do Exército, ele falou, o Brasil continuou funcionando, as Forças Armadas e tudo continuou. Ele falou, olha o que ele falou que na paralisação dos caminhoneiros, ele mandou os caminhoneiros voltar para casa, voltar a trabalhar, porque o Brasil iria ter um prejuízo enorme se os caminhoneiros ficassem parados. E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, se tudo que ele falou é verdade e ele sabia de tudo que estava acontecendo com aquela clareza que ele depois ali, na minha visão, o maior crime do ex-presidente foi deixar uma multidão de brasileiros na frente dos quartéis. Ele poderia, assim como ele mandou os caminhoneiros voltarem, ele poderia mandar o povo embora. Ele poderia ter mandado o povo embora. E ele tinha a inteligência. A ABIN tinha informado o Lula e o governo Lula da possível invasão dos prédios dos três poderes. Então, há um crime que foi cometido que nem foi tocado. Por que não mandar o povo embora? Se ele disse o exército jamais iria entrar num acordo que iria atingir o Brasil. Se ele sabia, como ele falou, que jamais o exército iria entrar numa situação dessa, por que ele deixou o negócio correr da forma que correu? Ou eu estou ficando louco, irmãos? Ou eu estou ficando louco? Porque a gente mandava o povo embora aqui e a gente era apedrejado. Se ele sabia, com a clareza que ele depois ali, com a clareza que ele depois ali, que ele falou que os dois ministros para o Exército que o Lula indicou foi aceito na hora. Quer dizer, já tinha chefe de exército indicado por Lula dentro daqueles dias ali que o povo estava na frente do quartel, já tinha indicados do Lula fazendo transição de governo. Vocês estão entendendo? Já tinha líderes do exército indicado por Lula na transição do exército. Aí existem duas falas dele aqui, isso está lá no canal dele, tá? Martins, se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia. Ele defendeu o Felipe Martins, que é um exilado, né? Aí... Como se realizaria golpe de Estado no Brasil sem a participação das Forças Armadas? E as Forças Armadas não participaram, afastaram-se disso. Então, se esses personagens foram monitorados por esse outro conjunto, é uma coisa. Agora, pura e simplesmente achar que aquilo foi uma tentativa de golpe não se faz assim, né? Jamais. Assim como nunca tinha acontecido durante meu período no Ministério, de janeiro de... Olha só, todos estão afirmando que não houve tentativa nenhuma de golpe. 19 até março de 22. Da mesma forma, nesse período que eu tive presente com o presidente, nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Eu encontrei um presidente que estava triste, resignado. Primeira visita, eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, né? O presidente com erisipela muito então, séria. As narrativas, na realidade, não há crime para prendê-lo também. Não existe, na minha visão, não existe crime nenhum para prender. Agora, irmãos, se ele sabia de tudo que a gente vê aqui que ele sabia,
Na minha visão, é um absurdo. É um absurdo. Ah, mas se ele tivesse